Começando do nada, episódio 35, e agora eu vou passar a palavra pro meu miguxo, Alex. Nossa, quanto carinho. Agora sim. Galera, olha só. O que que é. Na verdade, eu vou transformar isso num ping-pong pra ti, Bicuda. Perfume. Qual é a diferença final entre... Não, falar Um uma sonho. palavra-chave e aí você repassa, né? Não, não, Um culpa. romance. Vamos fazer o seguinte: culpa. Não, não. Agora a gente Vai, vai fazer vai. sério. Memória A gente vai sucessória. fazer Vai, culpa, joga. culpa. Culpa. Cu. Define pra mim, culpa é. Cu. Começa com cu. Já vai definir. Vai. E termina. ah, e Culpa. A culpa, responsabilidade. ó, a culpa, eu vou quebrar a culpa. Você pega a culpa, você vai ver que tem o C e depois tem uma lupa. Certo? Então, Certo. Em ordem a diferente. culpa, ela tem assim dois níveis. Se você tá só dentro dessa consciência pessoal, a culpa é como um fardo pra você. Porque você tá dentro de um erro, você tá sendo imperfeito e isso tá fazendo você tipo forçando você a fazer coisas. Tipo, as pessoas fazem coisas porque elas se sentem culpadas. Então elas estão sendo empurradas. Se a gente vê a culpa a partir de uma questão impessoal, então, como não existe nesse impessoal, nesse macro, uma coisa sem querer, é tudo intencional, então a culpa ela tem um propósito. Então, se você tem culpa, quer dizer que você tem uma possibilidade de perceber um erro. Então, na verdade, essa culpa, você consegue transformar ela em um recurso para você. Se você consegue sair dessa coisa pessoal, porque foi o que eu falei no outro episódio. Se você tá se culpando você mesmo como pessoal, você vai se matar. Porque você não vai ter como lidar com essa responsabilidade sozinho. Agora, se isso faz parte de uma Uhum, coisa maior, daí você pode tomar essa responsabilidade. entendi. E a responsabilidade. Bom, eu estou perguntando entre a culpa e a responsabilidade, A responsabilidade? porque Fala. responsabilidade tem gente que, por exemplo, quando a partir do momento que você está culpando os outros, né, eu falo isso baseado na minha história de vida, várias coisas que aconteceram comigo eu culpei os outros. E enquanto eu culpava os de fora, eu não conseguia acessar a minha responsabilidade. Então, culpar os outros era responsabilizar os outros, né? Tipo, era fazer com que os outros se tornassem os caras que, as pessoas, as partes que faziam com que o meu mundo girasse, ou como se o meu mundo dependesse deles para melhor girar, né? E quando eu comecei a entender que, por conta dessa coisa do sem querer, as coisas que eu fazia sem querer, né, tinha parte de mim que estava querendo aprender algo com aquilo que eu, logicamente, não definia como querendo. Então, assim, o meu cérebro esquerdo fazia as coisas sem querer, mas o meu cérebro direito estava querendo me ensinar o que o meu cérebro esquerdo não queria entender, né? Então, quando eu comecei a entender que, sim, certas poças que eu pisava, para quem não acompanhou do episódio anterior, a gente fala um pouco sobre essa poça d'água, né? As poças d'água, a analogia que o Guilherme fez, representando alguns problemas, algumas coisas com as quais a gente lida. Deixa eu pôr uma Então, risada quando eu aqui. pisava Pus uma risada, vai, fala. Então, quando quando a gente pisa no problema, e esse problema, e esse problema, a gente não encara ele como algo que está querendo ensinar algo pra gente, a gente acaba tentando achar os outros culpados de quem fez a poça. E na verdade não interessa quem fez a poça está ali, ela já existe. E o fato de você ter pisado nela, alguma coisa inconscientemente fez com que você pisasse nela. Conscientemente você está lá sem querer, né? Então existe essa coisa do quando você consegue acessar essa coisa inconsciente e
conecta com o seu consciente, você acaba entrando nessa sua autoconsciência de que sim, foi você que pisou ali e é você que tem que responder por isso. Agora, a partir do momento que existe, penso eu, e aí de novo, falo baseado na minha experiência de vida, tem um momento em que é importantíssimo a gente entender que sim, você é culpado por isso. Essa fase de sentir culpa, ela é importante porque quanto mais você identifica o porquê de certas coisas que você faz, não todas, né? Mas quanto mais você percebe aonde você está dentro do problema, mais você percebe que foi você que entrou ali. E por mais que você se sinta culpado, é uma fase, sentir-se culpado é um determinado momento que vai fazer despertar o senso de responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo com você. Então, para mim hoje, penso eu, a culpa, a sensação de culpa, dependendo do momento, ela é importante para que isso, para que ela desperte o teu senso de responsabilidade. Porque uma vez que você transita, né, dessa camada de culpa para a camada de responsabilidade, você começa a entender que sim, existe uma possibilidade de mudar as coisas que aconteceram até ali. Então, a partir do momento que você está aqui, né, pisando nessa poça, e está entendendo como é que a coisa toda está funcionando, aí você começa a se permitir o desdobramento de achar outros mecanismos que não sejam do seu jeito, mas da forma como as coisas estão te impulsionando a sair dela. Uhum. E daí, novamente, esse ponto do particular e desse impessoal, por exemplo, eu e o Alex. Então, ele faz alguma coisa e eu quero culpá-lo. Então, eu faço isso porque eu tô tendo apenas uma perspectiva particular. Então, se não sou eu, é ele. Se não é ele, é eu. Ele tá fazendo isso comigo. Agora, se é uma coisa impessoal, eu entendo que a gente está conectado dentro desse modelo impessoal e que essa culpa faz parte desse desenho coletivo. Então, por exemplo, o Alex pode... eu estou fazendo alguma coisa e vamos dizer que ele quer colocar a culpa em mim, se ele está vendo como perspectiva particular. Mas ele pode entender que eu não estou tendo essa visão impessoal. Então eu tô metido nessa minha perspectiva particular. Então eu não tenho como entender nesse momento. Agora, se ele tem a capacidade de tomar isso como uma coisa impessoal, ele vai entender que essa culpa faz parte de alguma forma a gente se conectou nesse vínculo e essa culpa tá sendo uma coisa para ele aprender. Então, assim, falando como que eu coloquei todo o exemplo como se fosse o Alex vendo, né? Agora vamos dizer, eu percebo que alguém tá dentro de tá tendo essa coisa de culpa, então eu posso ou responsabilizar essa pessoa ou entender isso como um modelo impessoal em que a culpa tá fazendo parte desse vínculo. E como ela tá me desafiando, porque eu não quero. É que nem a poça d'água que eu tô pisando, eu não queria, entendeu? Ele tá fazendo alguma coisa que eu não gosto, por exemplo, e isso tá me ferindo, eu tô achando que eu tô sendo injustiçado, então eu transfiro pra ele. Agora, se eu tomo como impessoal, de alguma forma eu vou perceber alguma coisa que eu não percebia antes sobre isso. E eu vou conseguir entender por que a pessoa está fazendo isso. Então, nesse caso, a responsabilidade, para a gente ressignificar essa palavra, porque responsabilidade tem a ver com responsa, né? Resposta. Então, se a gente vir responsabilidade como uma capacidade de resposta, é uma coisa muito mais funcional, muito mais técnica. Então, eu tenho
capacidade de responder aquilo que está acontecendo ou não. Por exemplo, a gente começou o programa anterior e caiu a conexão. Eu falo, puta que pariu, a net, a Vivo, ou não. Vamos tomar isso, vamos tomar isso pra gente, vamos tomar isso como responsabilidade e responder a isso, certo? Ou a gente vai culpar a Vivo, entende? Ou eu vou culpar que o seu microfone não tá funcionando, ou você vai me culpar que a minha internet caiu, ou como que eu deixo a janela aberta se eu sei que vai passar um caminhão de lixo, ou sei lá, né? Agora, você tocou numa, numa veia importantíssima que é muito característica da gente, ser humano, né? Alguns não, porque alguns já estão numa outra pegada. Mas, pergunta, tu tens alguma tendência em levar as coisas que acontecem contigo pro lado pessoal? Isso é uma coisa que ela se ressignificou. Eu acho que todo mundo tem, porque você está identificado. Você está identificado com uma coisa que você nem sabe que você está identificado. Então, Sim, exato. Evidentemente que você vai levar pro pessoal, porque vamos dizer, a nossa realidade foi configurada assim, para que eu tome as coisas pessoalmente, em primeiro lugar. Isso que é o curso natural. Então, a forma... Não diria que é o natural, tá? Eu diria que é uma forma manipulada, mas sim, tô entendendo o que você tá Não, mas falando. é a forma natural, porque é a Eu acho que consciência seja natural. natural no sentido de que se a gente não tomasse as coisas como pessoais, a gente não seria desafiado. Não Porque, necessariamente. Na minha por opinião. exemplo, se eu já tenho de saída, de partida, eu nasço já com uma visão impessoal e uma consciência do caralho a quatro, como que eu vou evoluir? Eu já Pois sei, é, eu já sei, justamente eu já aí sei, que eu. porque assim, o pessoal é como se fosse uma caixinha pequena, entende? É como se fosse essa poça Uma d'água. caixinha grande não pode ser, né, porra? Não, mas então, imagina que ela tá dentro de uma caixa maior, e que tá dentro de uma caixa maior, então, essa minha consciência pessoal é como se fosse essa caixinha pequena, que eu vou habitar ela, e eu vou achar que aquilo é tudo, que aquilo é a realidade. E daí quando vem uma coisa que está fora dessa minha caixa, eu vou a falar, não. Isso não. Eu vou tomar a coisa como pessoal porque isso está invadindo a minha perspectiva particular. Então, assim, se já de saída eu já tivesse uma perspectiva impessoal, eu nunca ia ser tocado pelos problemas, eu nunca ia correr atrás de um prato de comida, porque eu não fui atingido. Então, assim, é natural no sentido de que esse é o desenho que a realidade cria, pra gente se imbuir desse pessoal, desse mecanismo de identidade, e o que a gente tem agora, que assim, é uma possibilidade de tentar retornar ao que seria o real natural, que talvez você esteja falando, que é essa consciência impessoal. Mas isso assim, é um jogo, é uma viagem. Você tem que primeiro ir para você ter. Primeiro você tem que sentir isso para depois você poder tomar consciência. Não tem como a gente tomar consciência antes de ter sentido isso. Então, Eu não faço a mínima ideia de como é que funciona para algumas uhum, pessoas de já terem de já terem uma articulação mais melhor desenvolvida, né? Assim, porque eu conheço gente que, cara, sabe assim, tá muito de boa, tipo, o mundo pode acabar e não, tá tudo bem. O problema tem coisas, a fome do mundo é pior do que isso, entendeu? Esse tipo de coisa. Tem gente que, eu não faço a mínima ideia de como é que isso funciona, mas tem gente que sim, já nasce com um certo nível de impessoalidade que cara, às vezes assim, é impressionante como algumas pessoas já deixam clara que o nível de evolução, que ela está muito além do que outras pessoas que nascem extremamente vítimas, né, e aí não sei se não somente DNA, mas uhum, algumas aham, algumas parcelas sociais que interferem
nessa absorção de realidade como algo pro lado pessoal, que às vezes impede que a pessoa evolua de alguma forma. E eu te pergunto justamente por isso, porque eu era muito assim, eu levava muita coisa pro lado pessoal. Eu também. E assim, hoje, cara, hoje ainda levo algumas coisas pro lado pessoal, mas eu percebo quando é algo pessoal e às vezes percebo que assim, cara, isso não faz sentido nenhum. Tipo, eu fiz tal pessoa reagir de tal forma comigo por conta dessa atitude que eu fiz, que fez ela entender que, enfim, ainda que mal interpretado tivesse sido. E aí, assim, quando eu entendo que a coisa não é por minha causa, porque a pessoa às vezes nem me conhece, nem sabe quem eu sou, não sabe meu histórico, não sabe qual é a honra de ser quem eu sou, né? E não sabe qual é a minha visão futura sobre mim, sobre o mundo, enfim. Então, quando a pessoa não te conhece, cara, por que que tu te afetas, velho? Sabe, eu fico assim, às vezes eu faço essa pergunta, por que você está afetado, afinal? Né? E aí tem todo aquele processo de consciência, de trabalho, de mergulhar em si e conseguir tocar nesse nervo onde começou todas as dores, assim. É interessante isso, por isso que estou perguntando, porque, cara, quanto mais você leva as coisas pro lado pessoal, exemplo, digamos que Bicudo é petista, e aí eu faço uma piada sobre Lula, por exemplo. Cara, se tu fores do PT, qualquer piada que eu solte aqui, isso vai te afetar. Por quê? Porque você não está sendo você está sendo seu partido. Isso está afetando algo que representa. Esse partido é algo que representa você e você leva para o lado pessoal e isso te afeta. Uma vez que você sabe que você é muito mais do que um partido, você não precisa se afetar com isso e entende que a minha brincadeira ou a minha piada de mau gosto, seja lá do que for essa piada, ela não passa de uma superficialidade que você não deveria levar a sério, né? E aí dá várias coisas, não só do teu partido, mas de repente da tua religião, ou sei lá, tua família, tua mãe, seja lá o que for, né? Se você não se você percebe o quanto você é desconexo dessas coisas, que você é muito mais do que tudo isso, então acredito eu que a impessoalidade te traga um pouco mais de leveza, sabendo que você não é só você é o todo. E isso faz toda a diferença. Não é porque você não vai levar para o lado impessoal, não é porque você vai deixar de se afetar com as coisas que as coisas não vão ter mais sentido. Na verdade, você está aqui em prol do todo. Não adianta você fingir que eu vou trabalhar só para fazer dinheiro para comprar uma casa boa, para comprar um carro legal, para comer bem, vestir bem. Não sei. Não, isso é muito superficial. Eu acho que a coisa é muito mais pro todo do que somente para você. Uhum. Eu acho que também tem um outro desafio que é, por exemplo, nesse exemplo dessa pessoa que não se afeta, daí também pode ter o caso de a pessoa, ela não se afeta, mas ela também não está implicada na realidade dela. Então ela consegue sair disso, porque ela, vamos dizer, não liga para nada. Mas a questão é que a gente também tem que assumir esse pessoal de alguma forma. A questão é que esse pessoal ele vai se transformando, ele vai se expandindo. Então, de alguma forma, eu vou ter que precisar de alguma coisa que me afete para eu poder responder. Então, tá bom que não me afete mais se você fala do PT ou não, mas alguma coisa vai ter que me afetar, porque em algum ponto eu vou ter alguma identidade. Então que vai ser afetada porque ela está em choque com outras identidades que são diferentes. Então talvez o lance de ser afetado seja mais é porque assim a nossa realidade é uma coisa paradoxal, entende? Então as duas coisas ao mesmo tempo. Então esse jogo que às vezes a gente tem dificuldade de ter em mente, que é e não é ao mesmo tempo, entende? Então é pessoal e impessoal. E você conseguir sair de um, entrar no outro, sair de um. Então é um jogo, entende? Uhum. Eu entendi o que você falou agora é um jogo. É mais ou menos assim: o cara que era o cara que era do Santos, agora é do, sei lá, do Grêmio.
Aí o cara, tipo, tá traindo o time, tá traindo os seus valores, o que que é isso? Já que é um outro jogo? E se a essência for jogar e não exatamente vestir uma camisa? Entendeu? Bom, eu acho que esse é um Existe bom. um Acho propósito. que essa pergunta é uma pergunta boa pra gente continuar no próximo episódio. Qual que é a pergunta? Se a essência é o jogo e não vestir uma camisa. É isso? Se a essência é jogar, Aham. por que não se permitir trocar de camisa? Boa. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Mande perguntas e temas. E, e é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Abraço. Abraço.